Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, do canal do Sejus e os outros coletivos, grupos que nos acompanham. Eu sou a Carla Pavão. Nós estamos aqui com Felipe Albani, coordenador pela Juventude, Povo Preto e Diversidade do Sejus, para o estudo da Revista Espírita de fevereiro de 1859, em dois tópicos especificamente. Nós vamos falar nesse programa dos agentes e meu amigo Herman, que na verdade é um caso que ele vai explicar um pouco mais sobre a bicorporiedade. Tudo bem, Felipe? Vamos começar? Tudo bem, Carla? Gratidão por estar mais uma vez aqui. Um bom dia para todo mundo do canal Paz e Bem, a galera do Sejus, a galera que está passeando por aí, quer conhecer um pouco mais sobre doutrina espírita, e tem a oportunidade de a gente trazer um pouquinho mais da Revista Espírita, que é o laboratório que Kardec conversava com o público em geral, e estamos no segundo ano da revista. Praticamente só tínhamos um livro publicado, que era o Livro dos Espíritos, e esse debate que Kardec promoveu com todo o público foi essencial e foi colocado aqui a partir das experiências que ele nos levou, que foi muito importante. Então, começando com os agêneres. Tem até um livro de um escritor colocado aí, mas já vi que às vezes causa confusão, às vezes nas coisas que acontecem a partir dessas experiências. Então, o que Kardec coloca é o seguinte: no número das mais extraordinárias manifestações produzidas por diversos médiuns, estavam, no caso do Sr. Roma, especificamente, já trabalhamos aqui no canal Paz e Bem, estava o aparecimento de mãos perfeitamente tangíveis, aquelas que dava para você apalpar, e que apertavam em comprimentos, e que, de repente, quando você ia apertar, não tinha mais nada, ou seja, elas desapareciam, e que era atestada por diversas testemunhas. E como o próprio Kardec coloca, o agente dos fenômenos comuns é uma força física material que pode ser submetida às leis do cálculo, ao passo que dos fenômenos espíritas, esse agente é constantemente uma inteligência que tem vontade própria e que não se submete aos nossos caprichos. Nessas mãos, havia carne, pele, osso e unhas reais? É a pergunta que ele faz. E ele, evidentemente, não. Era uma aparência, mas de tal ordem que produziu o efeito de uma realidade. Se um espírito tem o poder de se tornar visível e palpável uma parte qualquer do seu corpo etéreo, ou seja, esse corpo espiritual, não existe razão para que não aconteça o mesmo com outros órgãos. Suponhamos, então, que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo. E teremos a impressão de ver um semelhante a nós, agindo como nós, quando não passa de vapor momentaneamente solidificado. Então, essa que é a ideia que ele nos traz aqui. Outra coisa que ele coloca é que a duração dessa aparência está submetida a condições para nós desconhecidas. E, realmente, até hoje, mesmo com experiências como William Crookes e outras que têm fatos espíritas, história do espiritismo, quem quiser depois pesquisar esses livros, vai ver até fotos, vai ver coisas muito interessantes nesses livros. E, sem dúvida, segundo Kardec, depende da vontade do espírito, que pode produzi-la ou desfazê-la à vontade, mas dentro de certos limites que ele nem sempre tem a liberdade de transpor, porque, afinal, está mediante algumas leis que, às vezes, eles mesmos desconhecem, apenas produzem. Vamos pensar, né, Carla? Muita gente anda de bicicleta, mas não entende as forças físicas que permitem a gente ficar em equilíbrio e andando daquele jeito. Então, tem espíritos, como a gente tem mesmo no livro dos médiuns, que demonstram: eu fiz isso, agora como eu fiz isso, eu não sei. Mas ele está submetido a leis que acontecem e que lhe permitem reproduzir esses fenômenos. Os espíritos disseram também que agiam em virtude de um consentimento superior, ou seja, esses fenômenos ocorrem porque alguém superior a eles permitem que aconteçam. E o que ele diz também é o seguinte: se a duração da aparência corporal é limitada para certos espíritos, podemos dizer que, em princípio, ela é variável e pode persistir mais ou menos tempo, bem como pode se produzir a todo momento e a qualquer hora. Depende muito de cada espírito. Um espírito cujo corpo fosse inteiramente visível e palpável teria, para nós, a aparência de um ser humano. Poderia conversar conosco, sentar-se em nosso lar, como qualquer visita, pois que o tomaríamos como um semelhante de nossos semelhantes.
E é interessante que, interrogado a respeito, um espírito superior respondeu que efetivamente podemos encontrar seres de tal natureza, sem que o suspeitemos. Acrescentou que isto é raro, mas acontece, porque afinal, para quem já conhece os fenômenos, sabe que demanda muito o que a gente chama de fluido, desse material que a gente não conhece, não tem semelhança no nosso dia a dia, o que a química possa ter pesquisado, mas que demanda realmente uma carga muito grande, por isso que eles são raros de acontecer. E continuando aqui, como para nos entendermos necessitamos de um nome para cada coisa, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas os chama de agêneres, para indicar que sua origem não é um resultado de uma geração. O fato que se segue, ele coloca aqui, ocorreu em Paris, e que parece pertencer a essa categoria. Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e pedia a Deus que a auxiliasse na sua aflição. À sua saída na rua Santo Honorato, enquanto o senhor que a aborda, ele diz: minha boa senhora, ficaria contente se arranjasse trabalho? E a resposta: meu bom senhor, peço que me faça este favor, porque estou muito necessitada. E ele responde: então vá à rua tal, número tal, procure a senhora tal, que vai lhe dar trabalho. Dito isto, continuou seu caminho. A pobre mulher foi sem demora desse indicado, e procurando a senhora, disse: com efeito, tenho um trabalho para mandar fazer, mas como não disse a ninguém, não sei como pôde a senhora vir me procurar. Então a pobre senhora, avistando um retrato na parede, respondeu: senhora, foi esse cavaleiro que me indicou. Este cavaleiro? Mas é impossível. Este é o retrato de meu filho falecido há 3 anos. Não sei, aí a senhora espantada também falou: não sei como pode ser isto, mas eu vos asseguro que foi esse senhor que eu encontrei ao sair da igreja, onde tinha ido pedir auxílio a Deus. Ele me abordou, foi ele mesmo que me mandou vir aqui. E aí Kardec conclui: de acordo com o que acabamos de ver, nada existe de surpreendente que o espírito do filho daquela senhora, a fim de prestar um serviço à pobre mulher, cuja prece, por certo, havia escutado, lhe tenha aparecido sob a forma corpórea para lhe indicar o endereço da própria mãe. E aí perguntarão: por que não teria se apresentado à própria mãe? Até dizer assim: estou vivo, né? E aí o que ele coloca? Que nestas circunstâncias os motivos que determinam a ação dos espíritos não nos são completamente desconhecidos. Haja como bem lhes parece ou antes conforme disseram, em virtude de uma permissão sem a qual não podem revelar a sua existência de um modo material. Aliás, compreende-se que a sua presença pudesse causar à mãe perigosa emoção. Quem sabe se não se apresentou a ela durante o sono ou de qualquer outro modo. Não terá sido ali um meio de revelar-lhe a sua existência, ou seja, a continuação da vida após a morte do corpo físico? E aí, continuando, ele diz o seguinte também, que o agênero propriamente dito não revela sua natureza e aos nossos olhos não passa de um homem comum. Sua aparição corpórea pode ter longa duração conforme a necessidade, a fim de estabelecer relações sociais com um ou vários indivíduos. E, perguntando a São Luís, temos o seguinte diálogo. Quarta pergunta: tais seres pertencem à categoria de espíritos superiores ou dos inferiores? E São Luís responde: podem pertencer a uma ou a outra. São raros os fatos, que há exemplos, por exemplo, na Bíblia. E aí, continuando. Raros ou não, basta a sua possibilidade para que mereça sua atenção. Aí pergunta Kardec: o que aconteceria se, tomando tal ser por um homem comum, lhe fizesse um ferimento mortal? Ele morreria? E a resposta de São Luís: desapareceria subitamente. E aí continua: eles têm paixões? São Luís responde: sim. Como espíritos, têm as paixões dos espíritos conforme a sua inferioridade. Se tomam um corpo aparente, é por vezes para gozar das paixões humanas. Se são elevados, é com um fim útil, como provavelmente deve ter sido esse filho dessa senhora. E aí vem outras perguntas. Olha, podem procriar? Pergunta Kardec, já que ele está com a aparência física, está com o corpo físico tangível. E aí a resposta de São Luís: Deus não o permitiria. Isto é contrário às leis estabelecidas na Terra e não podem ser contrariadas, porque afinal tem que ter um corpo físico, tem que ter órgãos para produzir, conforme a gente já conhece com as leis de reprodução já estudadas na escola. Continuando. Se um tal ser se nos apresentasse, teríamos meio de reconhecê-lo? E a resposta: não, a não ser pelo desaparecimento inesperado. Seria o mesmo que o transporte de móveis de um andar para o outro, que a gente leu anteriormente. Outra pergunta:
Qual é o objetivo que pode levar certos espíritos a tomar esse estado corporal? Eles agem para o bem ou para o mal? Você vê que já tínhamos comentado sobre superioridade e inferioridade, mas Kardec insiste que é para verificar se temos alguma contradição. E aí responde São Luís, muitas vezes para o mal. Os bons espíritos têm a seu favor a inspiração. Agem sobre a alma e pelo coração. Sabeis que as manifestações físicas são produzidas por espíritos inferiores, e as que estamos tratando são dessa categoria. E por que lembrando manifestações físicas? As manifestações intelectuais passam pelo cérebro do médium. O agênere é um espírito que materializa o próprio corpo, não passa pelo cérebro de médium nenhum. Continuando. Entretanto, como disse, os bons espíritos também podem tomar essa aparência corporal com um fim útil. Digo isto em princípio geral. Caminhando para o final. Nesse estado podem tornar-se visíveis ou invisíveis à vontade? E a resposta, sim, pois podem desaparecer quando quiserem. Têm eles um poder oculto superior ao dos homens? E a resposta é do São Luís. Tem apenas aquele que lhes dá a sua categoria na escala dos espíritos, ou seja, ele não é nem melhor nem pior, porque ele está nessa configuração de desencarnado que se materializou. Tem necessidade real de alimento? A resposta, não, o seu corpo não é real. E aí ele começa mencionando um fato de um determinado jovem que, embora não tivesse um corpo real, tomou o café da manhã com seus amigos e até lhes apertou a mão. O que aconteceu com o alimento ingerido? E aí o que o São Luís responde. Antes de apertar a mão, onde estavam os dedos que apertam? Compreendeis que o corpo desapareça? Por que não quereis compreender que também desapareça a matéria? O corpo do jovem não era real, pois se achava em uma outra cidade. Era, portanto, aparência. Dava-se o mesmo com o alimento que parecia ingerir. E temos um caso no livro dos médios, que é o caso de um espírito que apareceu com uma tabaqueira. E Kardec até pergunta, se cheirasse a tabaqueira, daria essa aparência de ter o tabaco ou caixa de rapé, se não me engano. Mas não seria o rapé, seria apenas a aparência que causaria um impacto semelhante. E até menciona um personagem que é muito comum em ciclos esotéricos, que é o caso do Saint-Germain, e se não pertenceria à categoria dos agentes. E o São Luís responde que não, ele era um hábil mistificador. No caso desse jovem específico que eu havia mencionado, seria um jovem que apareceu em Londres e que seria um caso de bicorporeidade ou de dupla presença, porque ele estava dormindo na cidade de Bolonha. Seria um caso semelhante ao que aconteceu do Santo Antônio de Pádua, como o pessoal fala, né, que apareceu naquela famosa história de que ele foi tirar o pai da forca. Algum comentário, Carla? Não, eu estou lendo a biografia do Santo Antônio, mas na versão católica. Quando eu terminar, eu falo sobre isso, porque sempre me fascinou a história dele de bicorporeidade. Mas vamos lá, agora você vai começar meu amigo Herman? Então vamos lá. Isso. Que eu acho que tem muito interessante a gente fazer essa ponte que o próprio Kardec permite, porque a gente está lidando com um fenômeno muito semelhante. E a gente lida, muitas vezes, com história de ficção. Quem não gosta de um filme de fantasmas, tem os filmes de terror, e tem os filmes também que são muito criativos, assim como novelas, seriados de emissões de televisão, só que a gente não pode esquecer que a ficção é livre. E a gente tem que tomar cuidado, como o nosso compromisso é com a doutrina espírita e também com o nosso público, é trazer os esclarecimentos daquilo que é possível, daquilo que não é possível. E o Kardec também fez isso a partir de histórias que foram enviadas para ele. Então, nesse caso do amigo Herman, enquanto a Antes de você senhora... entrar, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho assim que, especialmente para quem é médium, o ideal é você usar a arte como fonte de sublimação. Então, por exemplo, eu não vejo filme de terror, não estou fazendo aqui nenhuma campanha contra quem produz isso, mas assim, para mim me abala muito. E tem alguns filmes de arte que são muito pesados, que mediunicamente também me desequilibram. Então, eu uso a arte para me inspirar, para que eu veja coisas elevadas, que vão me fazer bem espiritualmente, não o contrário. É quando me recomendam algum filme e depois eu vejo que é pesado, como é o caso do meu ex-companheiro, eu fico muito brava. Falo, olha, eu não preciso, porque o mundo já desestabiliza o médium naturalmente. A gente tem que fazer esse esforço de voltar para o lugar de equilíbrio todos os dias.
Então, eu não costumo usar nenhum outro artifício, nada que... E nem novela, gente, também não vejo novela de espiritismo, tá bom? Porque é muito romantizada, né? É um negócio meio New Age, assim, que não segue Kardec. Então, vamos lá, vou devolver para você, Felipe. Tranquilo. E a gente pega o caso que foi publicado, um folhetim que foi publicado no Jornal dos Debates, uma tradução livre, se eu posso dizer isso, em 26 de novembro de 1858, do tal de Lugner, não sei nem se é assim que se pronuncia, que é em francês, que é uma história que dá para fazer até uma analogia com os agêneres e os fenômenos de tangibilidade, conforme a gente havia comentado. E conta a história do Hermann, que morava numa pequena cidade da Alemanha. Um jovem de 25 anos, porte avantajado, cheio de nobreza em todos os seus movimentos, gracioso e espirituoso no falar. Instruído, sem menor pedantismo, muito fino e sem malícia, muito cioso da sua dignidade, sem a menor arrogância. E segundo o narrador, perfeito em três coisas: seu amor à filosofia, vocação particular para a valsa e a doçura do seu caráter. Ele continha ao mesmo tempo e animava os adversários com uma bondade onipotente e superior a todos os ultrajes, todas as ofensas. Podiam feri-lo, mas jamais encolerizá-lo. Então, era melhor do que a gente. A gente não, provavelmente não ia ficar abalado como a gente fica, às vezes, com as notícias que nos chegam. Entretanto, ele não era feliz e dava frequentes mostras da sua tristeza. Isto era devido a uma enfermidade singular que o afligira durante a vida toda, que há muito tempo provocava a curiosidade de toda a sua vizinhança. Ele não podia ficar desperto um instante depois do pôr do sol. Quando o dia se aproximava do fim, ele era tomado lá de um torpor invencível, pouco a pouco caía num sono incontrolável, do qual ninguém o tirava. Deitava-se com o sol e levantava-se ao romper do dia. Seus hábitos matinais iam tornando um excelente caçador. Se tivesse podido vencer o horror ao sangue, suportar a ideia de infligir uma morte cruel a inocentes criaturas. E ele conta também que cada uma das noites dele era preenchida por um sonho. Esse sonho se ligava a mais fatal clareza ao sonho da noite anterior. Esses sonhos se seguiam e se cadeavam como os acontecimentos de uma existência comum que se desenvolvia à luz do sol e na companhia de outros homens. E ele colocou assim: vivo, portanto, duas vezes e levo duas existências diferentes. Uma se passa aqui com você e como fazem quando me refiro a outra existência além da que passo com eles. E ele coloca aqui, e aí essa pessoa que ele desabafa pergunta: onde se passa essa outra existência e com que nome você é conhecido? E aí ele diz assim: chamo-me William Parker, sou um cidadão de Melbourne, na Austrália. Para lá, nos antípodas, olha a expressão que é antiga que a gente não usa mais, que voa a minha alma assim que os deixa. Quando o sol se põe aqui, ela deixa Hermann inanimado, o sol se levanta lá do outro lado, quando ela vai dar vida ao corpo inanimado de Parker. Então começa a minha miserável existência de vagabundagem, fraude, rixas e mendicância. Frequento uma sociedade má, onde sou contado entre os piores. Estou em luta incessante com os companheiros e com frequência me acho de faca em punho. Estou sempre em guerra com a polícia e por vezes sou obrigado a esconder-me. Mas tudo tem um termo neste mundo. Esse suplício está chegando ao fim. Felizmente cometi um crime. Matei covardemente e estupidamente uma pobre criatura que estava ligada a mim. Assim levei ao cúmulo a indignação pública, já excitada por minhas atitudes perversas. O júri condenou-me à morte e espero minha execução. Algumas pessoas passivas e religiosas intercederam por mim junto ao governador, a fim de obter graça, ou pelo menos uma espécie de tempo para poder me converter. Mas é muito conhecida a minha natureza grosseira e intratável. Então, a princípio, no dia seguinte, ele seria conduzido à forca. Só que havia um problema na história. Morreremos juntos os dois, porque não somos senão um só. Ou seja, ele morrendo lá, morreria também no outro corpo. No dia seguinte, encontraram Hermann morto em seu leito. Alguns meses depois, os jornais da Austrália trouxeram a notícia da execução de William Parker, com todas as circunstâncias descritas por seu duplo nessa outra cidade. E o que Kardec coloca? Toda essa história contada como imperturbável, sangue frio e tão sério.
Nada falta nos detalhes que omitimos para lhe dar um cunho de verdade. Em presença dos fenômenos estranhos que testemunhamos, um fato dessa natureza poderia parecer, se não real, ao menos possível até certo ponto ligado para nós citados. Não seria, talvez, análogo ao do jovem que dormia em Bolonha e que, ao mesmo tempo, falava com os amigos em Londres. Ou de Santo Antônio de Pádua, que no mesmo dia pregava na Espanha e se mostrava em Pádua para salvar a filha do pai, sendo acusado de assassinato. E aí o que coloca? Julgamos um dever de relatá-la aos instrutores de Além-Túmulo, numa das sessões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E sobre a pergunta se era verdadeiro esse relato, e os espíritos respondem, não. É uma história feita especialmente para distrair os leitores. E aí, pensando nos filmes, nos seriados e tudo mais, tem a ver com isso. E aí pergunta, se não é verdadeira, é possível? E eles respondem pura e simplesmente, não, uma alma não pode animar dois corpos. Então, que nós é possível até a bicorporidade, mas jamais animar dois corpos distintos. E aí continua Kardec. Na história de Bolonha, embora o moço fosse visto simultaneamente em dois lugares, não havia realmente um só corpo de carne, senão um só corpo de carne e osso que estava em Bolonha. Em Londres havia aparência ou perispírito tangível, mas não o corpo mortal. A razão mais grave também, que mostra também que não tem menor condição de acontecer, é a diferença de caracteres. Com toda certeza, se esses dois indivíduos não fossem uma só alma, não era possível ser um homem de bem, um homem do contrário do bem, como se demonstrou o Ian Parker. Então, aqui a gente encerra mais essa sequência para a gente entender que a gente tem que tomar cuidado com a ficção todas as vezes que se deparar. Não é tudo que a gente, como dizem, tudo que é luz é ouro, nem tudo que se conta aí que tem história de fantasmas e espíritos é espiritismo. Há muita lenda, há muita história contada, e a gente tem que também ponderar para ver até que ponto que é a realidade, até que ponto é que é a ficção, e pensando nas psicografias que às vezes rolam pelas redes sociais, muita coisa também é vozes da cabeça da pessoa que está recebendo, que adora também criar uma coisa para causar um impacto. E nisso, a gente não pode esquecer de um recurso chamado grandiloquência. O negócio não pode só ser assim, tem que ser um negócio fantástico, incrível. E isso é um dos casos que podem causar essas confusões. Legal, para vocês que assistiram até agora, esse é o Caminhos do Espiritismo. E se vocês quiserem fazer parte dessa casa progressista e virtual que é o Sejus, mandem mensagem pelas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, mande uma mensagem privada com os seus dados, e normalmente quem lê isso é o Felipe, e a gente faz a adição num pré-grupo que o Felipe criou, e a partir de lá vocês escolhem em quais grupos virtuais vocês querem participar, porque tem gente que não quer participar do grupo de preces, tem gente que não quer participar do Reflexões Filosóficas, tem gente que quer, e nós temos um grupo de estudo, um grupo de estudo de livros que são votados e um grupo de estudo de Kardec. Então, assim, tem muita atividade no Sejus, mas mandem as suas mensagens. Por que eu estou pedindo isso? Porque às vezes eu recebo algumas mensagens no celular e como o usuário não está cadastrado, eu demoro muito para ver. Então, pelas redes sociais, o Felipe costuma ser bastante ágil, bem mais ágil que eu, e ele pode fazer essa adição, tá bom? Obrigada, um beijo grande, Felipe, paz e bem. Forte abraço, um beijo enorme e até a próxima, pessoal.